Então, saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Meus irmãos, eu já fiz esta pergunta em outras ocasiões e volto a fazer esta pergunta. E esta pergunta é a pergunta que sempre deve estar em nossas mentes quando acordamos no domingo pela manhã e pensamos, olha, hoje é dia de ir à igreja. E que pergunta é esta? Que roupa vou vestir? Não. Onde é que está a minha Bíblia? Porque já não vejo há uma semana, não é? Há pessoas que perdem a Bíblia durante a semana, porque no domingo passado meteram em algum sítio quando chegaram em casa, não a leram durante a semana mesmo e, portanto, olha, já não me lembro onde é que foi parar, não é? Arrumei a casa essa semana, já meti em outro sítio. A pergunta também não é esta. A pergunta que nós devemos responder é: o que vou fazer à igreja? O que é que eu vou lá fazer? E, portanto, já estando aqui os irmãos, não é? A pergunta é: o que vieste fazer esta manhã, nesta igreja? Acalmar a tua consciência? Se calhar. Há pessoas que andam, obviamente, por conta das suas vidas, e a verdade é que por conta do próprio pecado, com a alma inquieta, com o espírito inquieto, com a mente, o coração inquieto. Podem colocar a forma como quiserem. E então buscam de diferentes formas, não é? Alguns vão buscar na bebida. Ah não, pastor, isto não. É verdade. Alguns vão buscar na droga. Oh, pastor, isto também não. Alguns vão buscar na comida. Ah, pastor, também não. Isto também não faz muito bem à saúde. Alguns vão buscar nos relacionamentos. Também isto não é o correto, não é? Não é isto que vai, de facto, acalmar a nossa consciência. Alguns buscam na igreja. Ah, pastor, aí sim. E eu lhes digo, também não. Porque o nosso ímpeto, a nossa inclinação ao vir à igreja não deve ser acalmar a nossa consciência. A verdade é que a igreja pode ser simplesmente, e a religião muitas vezes o é, simplesmente um remédio de efeito muito curto para acalmar consciências. Quando na verdade não é este o propósito. E chegamos aqui no ápice deste capítulo 11, exatamente por isto. Porque vimos Jesus começar uma série de repreensões exatamente a pessoas que são hipócritas. E muitas vezes achamos que os hipócritas são aqueles que nós chamamos hoje em dia também de legalistas, no sentido daqueles que se apegam à lei e querem dizer regras. E assim, se calhar, ao sermos mais liberais, nos afastamos disto, não é? E vemos muitos homens hoje em dia tentarem se afastar, não da religiosidade, mas se afastar do rótulo de serem legalistas, não abandonando o legalismo por um relacionamento com Jesus, mas abandonando o legalismo em nome de uma liberalidade, o que também é religiosidade. A verdade é que pelo nosso próprio esforço andaremos sempre aqui entre um lado e o outro. A verdade é que se nós pensarmos e usássemos aqui o futebol como exemplo, que é uma paixão, não é, nacional, vamos perceber que a verdade é que existem basicamente dois tipos de pessoas. As pessoas que gostam mesmo de futebol e, portanto, são capazes de ter discussões acaloradas sobre futebol. E a verdade é que não ganham nada com isto. A verdade é que às vezes só ganham inimizades, ganham desconfortos, nada além disto. E por outro lado, aqueles que simplesmente não gostam de futebol, não dão a mínima para isto. Ainda que digam que gostam, ainda que digam, olha, mas é que eu sou um adepto deste clube. Sim, muito bem. Quando foi a última vez que viste? Ah, não, eu não... A verdade é que não gostas. E nós andamos sempre aqui, não é? Em tudo como se fosse futebol.
Vamos agora ter novas eleições, não é? Isto já está a repetir. Quantas vezes? E agora com grande frequência, mais frequência até do que o normal. E fazemos da política um futebol. Ou concordas comigo ou és adepto da outra equipa e então não podemos nem sentar juntos e mandamos aqui a grande boca para o outro. Ou então não damos a mínima. Não é isto que vai resolver nada, então olha, eu nem gosto de falar de política. Porque a verdade é que nós andamos sempre aqui nesta solução humana. Entre ou eu não dou a mínima, ou então isto tem que estar em altíssima estima. E aí existem aqueles que vão tentar uma filosofia mais oriental. Não, o caminho correto é o caminho do meio. É o caminho do equilíbrio. É o caminho... Também não é o caminho do equilíbrio. Porque se estavam atentos, não estavam a dormir com a voz do pastor, nós chegamos até o verso 52, e vemos que Jesus não toma caminho do meio algum quando vai tratar com estes homens. Muito pelo contrário. Ele começa por falar àqueles que estão a segui-lo, e que vem ele curar um homem, e que então ele sabe que em seus corações eles dizem é pelo poder do maioral dos demônios que ele liberta, e Jesus não toma caminho do meio. E então segue, alguns pedem sinais, sendo que Jesus acabou de fazer um sinal, acabou de curar um homem surdo e, segundo Mateus, cego de nascença. Que outro sinal é que querem? Então Jesus também não toma o caminho do meio de equilíbrio. E ele fala que nenhum outro sinal será dado a esta geração, senão o sinal de Jonas. E se forem ler o livro de Jonas, que sinal é que foi dado? Só a pregação. A única coisa que Jonas fez ao chegar em Nínive foi pregar. Pregar, arrependam-se, porque Deus conhece os vossos pecados e Ele está prestes a destruí-los. E então eles se arrependeram simplesmente com a pregação, sem qualquer sinal. E então um fariseu convida Jesus a comer em sua casa. E então Jesus sabe que em seu coração ele está incomodado, porque ele se questiona como é que pode Jesus não ter lavado as mãos para sentar à mesa. Então Jesus não toma o caminho do meio, Jesus o confronta. E então um mestre da lei, que na verdade era um grupo dentro dos fariseus, era mais ou menos o que nós chamaríamos hoje de teólogos, não é? Os fariseus, os mestres da lei estão para os fariseus como os teólogos estão para a igreja evangélica. E então, obviamente, ficaram ofendidos. Por quê? Porque se Jesus está a falar dos fariseus e da maneira como eles interpretam e colocam um fardo sobre as pessoas, olha, desculpa, mas quem interpreta a lei, quem diz para os fariseus o que devem fazer, são os seus teólogos, são os escribas, são os mestres da lei, seus advogados. E, portanto, o Senhor, ao falar assim, também ficamos ofendidos. E falamos sobre isto. Jesus não responde, desculpa, não foi a minha intenção. Se calhar nós responderíamos assim, falamos sobre isto. Mas Jesus também não toma o caminho do meio, nem o caminho de fugir. Mas ele toma o caminho da verdade. Meus irmãos, não é o caminho... pastor, então o pastor está a dizer que o caminho correto é este, o caminho da divisão, o caminho da hostilidade, o caminho... Não, não é. Quer dizer, então, que o caminho é o caminho do meio? Não, não é. Então o caminho é o caminho de fugirmos desta hostilidade, de tentarmos ser apanhados? Não, também não é. Pastor, então não há saída? Não, não há. É isto que nós precisamos perceber, que é o evangelho que está a ser pregado até aqui. E é isto que deixa inquietos os fariseus. Porque não há hipótese. Porque eles percebem que o que Jesus está a dizer para eles, porque a verdade é, Jesus não anula a condição. Jesus não diz aqui a eles que, olha, vocês não precisam de lei. Ninguém precisa de lei. Ninguém precisa cumprir estas coisas que vocês estão a dizer. Não é isto que Jesus diz. Pelo contrário. O que Jesus fala, só que ele
esses homens impõem aos outros homens um fardo maior do que conseguem carregar, algo que eles não vão conseguir cumprir. E o problema não é exatamente este. O problema maior é que e vocês mesmos não cumprem. Portanto, são hipócritas. O problema é a hipocrisia, não é a lei. Porque depois, como Paulo vai dizer, a lei veio para quê? O que a lei faz? Meus irmãos, isto não é apenas bíblico, é jurídico. Não é a lei que condena, já falamos sobre isto aqui uma vez. E olha, eu ainda essa semana falava ao telefone com a irmã Cristina e disse a ela, eu sou a ovelha negra da família. Por quê? Porque eu sou o único que não é advogado. Em toda parte da família do meu pai, eu sou o único que não é advogado. Eu tenho 2 irmãos, os 2 são advogados. O meu pai e o meu tio são advogados. O meu avô era advogado. Portanto, e eu fui ser pastor. Então, cresci neste meio onde ouvi sempre os debates. E uma das coisas que eu lembro ainda quando criança, que obviamente é uma questão que todos nós naturalmente temos, é dizer, a lei é má. Porque é a lei que condena. Se não houvesse a lei, a pessoa não seria condenada, a pessoa não seria... Então, portanto, a lei é que é má. E a verdade é que depois eu fui aprender, também de ser ensinado, ser educado, não é? De que o problema não é a lei. Não é a lei que condena. Por que não é a lei que condena? Porque a lei não existe posterior ao facto. A lei existe anterior ao facto. Portanto, aquele que rouba, ele, quando rouba, já sabe e já existe uma lei anterior que diz que ele não pode roubar. Então, por que ele rouba? Por conta do seu coração. Então, não é a lei que o condena, mas é ele que condena-se a si mesmo por sua ação. A lei, inclusive, pelo contrário, a lei é boa, porque a lei nos aponta aquilo que devemos fazer, o comportamento que devemos ter, ou nos ajuda, inclusive, a perceber como não devemos agir. Isto serve não só para a lei do mundo, mas para a lei de Deus. Paulo vai argumentar exatamente dentro desse sentido jurídico também. Exatamente, porque a lei é boa. O problema é que a lei é boa, mas nós somos maus. E nós não conseguimos cumprir a lei. E nós tentamos sempre relativizar a lei. Quando a verdade, a lei, ela é sempre muito clara em seus objetivos. Portanto, o problema de Jesus e o problema dos fariseus é que os fariseus percebem na fala de Jesus é que, então que outro caminho há? Porque se somos liberais e descumprimos a lei, obviamente, se nós falarmos, olha meus irmãos, esqueçam a lei, vão a viver. A verdade é que, imaginem, isto virava uma anarquia. Tendo lei, já estamos quase lá. Imagina se não houver lei nenhuma, se não houverem regras nenhumas. É muito simples de imaginar. Os irmãos sabem, eu sou professor de educação física, professor de ginástica. Então tentem meter um grupo de crianças e o primeiro ano é espetacular, porque no primeiro ano, normalmente, muitos estão a chegar à escola naquela altura, ainda estavam em casa, e portanto, obviamente, no começo do ano principalmente, ainda não percebem muito bem as regras de convivência, as regras de uso do espaço. E então, leva um tempo até eles começarem a perceber o que precisam fazer, como podem agir, ou como que não podem agir, a ouvir, a obedecer. Leva algum tempo. Agora, imaginem jogar bolas no meio de crianças que acabaram de chegar numa escola, não dizer nada, vira uma grande anarquia. Vira uma grande anarquia. Então, o papel do professor é começar a ensinar aos bocadinhos para que com o tempo comecem a perceber e então chegue uma altura em que mesmo que o material já esteja disposto pela sala, os alunos não vão fazer uma anarquia quando entrarem. E então um professor experiente de educação física, ele, nas primeiras aulas no primeiro ano, ou quando ele está a chegar a uma turma nova que ele não conhece, ele nunca deixa o material exposto.
O que lhe pouparia trabalho, porque muitas vezes ele já organizaria a sala, não é? E depois, olha, quando os alunos chegassem, já está tudo arrumado, é só começar a aula. Mas ele sabe que não pode fazer isto. Porque eles precisam primeiro começar a conhecer e perceber a regra. Coisa que mais para o fim do ano, eu já conseguia fazer isto mesmo com alunos de primeiro ano, deixar a sala organizada, porque eles já chegavam, já sabiam que deviam sentar ao pé de mim, nós fazíamos a chamada, falávamos sobre o que seria feito no dia, e então agora sim, podíamos ir. Porque já haviam percebido aos bocadinhos este caminho. Portanto, meus irmãos, precisamos de regras, precisamos perceber. Mas a verdade é que é muito fácil, e obviamente um conjunto de regras dentro de um desporto, ele é um conjunto controlado. Então é mais fácil, não é, de cumprir. Ainda assim, em geral, todo o desporto tem um conjunto de regras do que é feito ao atleta que descumpre. Seja marcar uma falta, seja dar um cartão, ou às vezes até mesmo uma exclusão do jogo, porque descumpriu as regras. E olha, quantas regras é que tem o futebol? Não são tantas assim. E ainda assim, vez por outra, vemos lá um a levar um cartão vermelho. Porquê? Porque descumpriu a regra. Vemos às vezes o próprio treinador ser expulso do estádio. Porquê? Porque descumpriu as regras. E olha que os conjuntos de regras são muito menores do que o conjunto de regras para a vida. E olha que o árbitro da partida não consegue ver tudo como o nosso Senhor vê todas as coisas. E como já percebemos aqui no Senhor Jesus, não só vê o que externo está, mas vê o coração e sonda a mente. Ou seja, não conseguimos nem dar a volta a dizer, olha, foi sem querer. Olha, eu esbarrei, não foi a intenção. Quando, na verdade, ele conhece a nossa mente, o nosso coração, e ele sabe. E então o que os fariseus sabem e percebem é preciso ter a lei, é preciso ter regra. Como é que vamos cumprir, agradar a Deus, se não soubermos como agir? E lembram-se, foi esse o contexto quando no deserto o povo pede a Moisés. Moisés, esta coisa de relacionar-se com Deus é muito complicado. Agora, os senhores que... A verdade é o contrário, as senhoras que me perdoem. Mas vou usar o melhor exemplo possível. Eu acho que todo homem ficaria muito feliz se, quando aprendesse a ler, recebesse na escola um manual como perceber as mulheres. A vida dos homens seria muito mais fácil. A começar, perceba a tua mãe. Pronto. E ele diz, ok. Então minha mãe fez isto porque de facto ama-me, preocupa-se comigo, quer o meu melhor, quer que eu esteja saudável, quer que eu cresça, seja um bom homem, um homem honrado, um homem sério, um homem trabalhador, um homem que ama a Deus. Então era isto. Perceba aquela rapariga por quem ele se interessa. Afinal, então, é isto, é assim funciona. Depois que casa, começo do casamento, não é? Um momento delicado, duas pessoas virem de realidades tão distintas, a tentarem ali agora ter uma vida única juntos. Então, um manual para perceber como é que faz e o que é que se passa. Então, ela deve ter percebido isto. Deixa-me ver aqui no manual, espera lá. Ok. Foi a maneira como eu falei que ela percebeu isto. Pronto, eu precisava ter dito de uma outra maneira. Olha, perdoa-me, a maneira como eu expressei foi má. Seria tão bom, não é? Seria tão bom. E aí apesar de ter pedido desculpa às senhoras no começo, eu tenho certeza que as senhoras até ficaram, olha, não era má ideia, não é? Até porque sim, realmente evitava uma série de desgastes. Se eles percebessem, já não falavam tantas asneiras, já não deixavam as coisas tão bagunçadas, não é? Se calhar, olha, percebiam qualquer coisa e facilitava-nos a vida. E é isto que o povo faz no deserto, porque eles dizem, Moisés, é muito difícil relacionar-se com Deus e assim tentar perceber o que é que Deus deseja de nós, o que é o certo e o que é errado, por que eu deveria ter agido ali assim ou não, por que ele agiu desta maneira e quando eu agi para mim foi errado, para ele não foi. Por que nesta situação, e nós vamos ver adiante, não é? E aquele que lê de maneira inadvertida o Antigo Testamento vai ficar a questionar, por que este povo Deus manda que eles ao matarem não levem nada? Mesmo nada, nem animais, nem bens, nada. Simplesmente queimem a cidade. Mesmo o ouro, mesmo prata, deve ser deixado para trás. É simplesmente destruí-los e ir embora. Já há outros que não,
que eles podem ficar com os bens, que eles podem ficar com o ouro, podem ficar com os animais. Em alguns casos até poupa crianças, poupa mulheres. Por que faz esta diferença? Eu não consigo perceber, Senhor. Olha, se calhar, se o Senhor nos desse um livro, um manual de como agir, facilitaria. E aqui então fica a dica para os homens. Homens, não peçamos ao Senhor que Ele nos dê um manual para perceber as mulheres. Só ia tornar a nossa situação pior. Porque elas iam dizer, não leste o manual, não é? Porque isso estava escrito lá na página 63. Se tivesse lido, não estavas a falar ou não estavas a fazer como fazes. Só ia piorar a nossa vida. Assim temos realmente aqui a dúvida de dizer, olha, desculpa, eu não percebia, agora estou a perceber. É isto que acontece com o povo. O povo pede a Deus uma lei. E esta é a dificuldade que as pessoas têm hoje com o cristianismo. Porque agora, o que Paulo vai dizer é isto. É que agora nós somos livres. Nós já não vivemos debaixo do jugo da lei. O que isso significa? Que não vivemos mais debaixo do peso da lei. Agora, por que não vivemos debaixo do peso da lei? Porque agora nós fazemos porque queremos agradar. Porque amamos ao Senhor. Porque temos o Espírito Santo que nos conduz e nos dá não só amor pelo Senhor, vontade de agradar, mas nos transforma. Nos dá uma nova natureza, como Paulo vai dizer, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo fez-se novo. Por isso é que queremos agradar ao Senhor. Não porque está escrito na lei, mas porque o amamos e queremos viver conforme o que sabemos que é o melhor que o Senhor tem para nós. Por isso já não vivemos embaixo do jugo da lei. Não com um peso de responsabilidade ou de punição, mas por amor. O que significa que também não é que vamos descumprir a lei e estamos livres para descumprir a lei, porque a lei do amor é esta, que amamos ao nosso Senhor. E se sabemos que Ele já nos escreveu o como devemos agir e o como podemos agradá-lo, então o nosso desejo é cumprir a lei. Como vai dizer no Salmo 1, aquilo que já apresentei aos irmãos quando falamos sobre o Salmo 1, que é o chamado proto-evangelho, ou seja, o começo, a semente do evangelho, porque ele vai dizer, bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele medita na lei dia e noite, não porque é um fariseu, um mestre da lei, e procura entender as minúcias do comportamento que Deus espera dele, para que ele não seja castigado, para que ele seja achado justo diante de Deus, e então quando chegar ao céu ele possa dizer, por que eu devo deixar entrar? Porque cumpri toda a lei. Mas ele medita na lei do Senhor dia e noite, porque nela tem prazer. E eu já desafiei os irmãos a que encontrem prazer na lei do Senhor. Que desafio! É impossível. E é isto que eles ficam inquietos, é isto que vai na mente e no coração destes homens. Como pode Jesus falar conosco assim? Como pode Jesus agir assim? É impossível. Então o que ele está a dizer é que é impossível, porque se nós ainda temos a lei e vamos tentar cumprir toda a lei e vivemos debaixo dessa lei e vivemos a tentar tolir o outro exatamente para que ninguém erre, e ainda assim, olha, não lá vamos ter. Agora imaginem sem isto. E ele está a dizer que até nós. Então quem é que há de entrar? É impossível. Voltamos à pergunta. O que vieste fazer esta manhã? Aliviar a tua culpa? Olha, se eu fizer assim, se eu cumprir isto, logo então serei justo, serei achado justo, ou então aquele meu pecado vai ser aliviado, ou eu cumpri esta penitência, então esta penitência cobre este pecado ou aquele, e assim eu caminho numa tentativa de purificar-me a mim mesmo. Vieste fazer por onde? Vieste merecer?
Ou se calhar não tem esta perspectiva, mas diga, não, pastor, eu não vim fazer por merecer porque eu não mereço. Então por que vieste? Olha, eu vim para não perder, não é? Porque Jesus deu-me de graça, mas se eu não vier também, ele se calhar tira, não é? Então eu vim para não perder aquilo que ele deu-me. A verdade, meus irmãos, é que é muito fácil. Mesmo enquanto ouvimos palavras como estas, é muito fácil apontar dedos. É muito fácil olharmos para o outro ao lado e acusar e condenar e colocar sobre o outro um jugo que nem nós metemos a mão, como Jesus acabou de falar com o mestre da lei. É muito fácil apanhar o Evangelho de Jesus e transformá-lo novamente em regras. Porque aí então eu sei, se eu cumprir isto, pastor, mas eu venho à igreja. Check. Pastor, eu leio a Bíblia todo dia. O que o pastor falou de perder a Bíblia? Não, eu ando sempre com a minha. Check. Pastor, eu oro todos os dias. Check. Pastor, eu até ligo para os irmãos para saber como é que estão. Eu visito, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu ajudo o irmão que tem necessidade. Pastor, o que mais? A verdade é que isto não é necessariamente mal. Nós lemos agora, hoje, o Salmo 51, no começo, no tempo de reflexão. E se os irmãos estavam atentos, há ali uma coisa que é engraçada. Porque David vai dizer, a meio do Salmo, que o Senhor não quer sacrifícios dos animais. Que o Senhor não aceita o sacrifício dos animais. Lembram-se que nós lemos? Agora, perceberam que no final ele diz, assim o Senhor vai aceitar o sacrifício dos animais. Olha, mas o Senhor aceita ou não aceita? O problema não é o sacrifício dos animais, o problema não é vir à igreja, não é ler a Bíblia, não é orar. A questão é que não são estas coisas que nos salvam. Quem nos salva é Cristo por sua graça e nós, como resposta, o fazemos. E então, se somos achados pela graça de Cristo, submetidos a Ele, quando o fazemos, isto é o que nós ensinamos e na teologia vai se chamar, são meios de graça. O que é que significa isto? Significa que quando nós lemos a Bíblia, é uma das formas como nós percebemos e experimentamos a graça do Senhor. Porque o Senhor, por meio da sua palavra, fala aos nossos corações. São meios de graça, porque quando nós oramos e abrimos o nosso coração ao Senhor, nós temos a certeza de que Ele nos ouve, e a verdade é que o que acontece é que nós temos o nosso coração transformado. São meios de graça, porque quando nós viemos à igreja, nós estamos com o corpo de Cristo reunidos e nós adoramos corporativamente ao Senhor. Nós somos abençoados e experimentamos da graça do Senhor, como haveremos de experimentar no céu, quando todos juntos cantaremos eternamente honra, glória e louvor ao nosso Senhor. Então experimentamos da sua graça. Mas não experimentamos porque estamos no culto, porque lemos a Bíblia, porque oramos, porque fazemos beneficência, porque não é por isso. Nós experimentamos a graça porque somos achados pela graça de Cristo, salvos por Ele, escondidos nele, submetidos a Ele. Então, quando fazemos estas coisas, experimentamos a graça. Não são meios de salvação, percebem? São meios de experimentarmos a graça do Senhor que nos salvou apesar de nós. Por isso, temos que ter muito cuidado. Porque a realidade é que existem aqueles que creem e existem aqueles que não creem. E às vezes nos enganamos. Porque a verdade é que no grupo dos que não creem, podemos perceber que existem outros dois grupos, e falamos aqui agora há pouco sobre eles. Que é, o primeiro é o grupo daqueles que ainda não perceberam a mensagem. E por não terem percebido a mensagem, não se sentem ofendidos.
E muitas vezes não perceberam a mensagem porque nós temos medo de ser claros com a mensagem. Claros como se alguém nos fizer uma pergunta, e nós novamente temos falado sobre isto. Quando alguém nos pergunta, olha, mas pastor, então diga-me lá uma coisa. O pastor acredita então que se eu não sou cristão. Eu não sou cristão, eu não acredito em Jesus. Não acredito em nada disto. Então quer dizer que se eu morrer agora, eu vou para o inferno? Qual é a resposta? É desconfortável dizer, não é? E eu só fiz uma pessoa hipotética e a falar comigo. Agora imagine um parente teu, a quem amas muito, a olhares nos teus olhos e a dizer, então queres dizer que achas que se agora eu morrer eu vou para o inferno? Sim. Agora percebeste a mensagem do Evangelho. Nós tentamos fazer o quê? Não, veja bem, não é exatamente assim. Ou não precisa ser assim. Porque temos medo de falar a verdade. Não quer dizer que temos que ser hostis às pessoas. E aí também acaba por ser novamente outro erro, o outro lado. Vais para o inferno mesmo, seu infiel, pecador, imundo. E aí vira quase que uma ofensa que já mostra o teu coração. Estás como Jonas, não é? Estás a fazer, se calhar, a pregar o Evangelho como Jonas pregaria. Com o coração cheio de, Senhor, tomara que ele não se arrependa e vá mesmo para o inferno. Agora, eu quero que a minha casa no céu tenha uma janela só para eu ver ser atormentado o resto da eternidade. Meus irmãos, e existe um segundo grupo, que é aqueles que perceberam a mensagem do Evangelho. Os fariseus perceberam a mensagem do Evangelho. E qual é a resposta? Qual é a resposta daquele que percebeu a mensagem do Evangelho, mas que não se rendeu a Jesus? Verso 53. Saindo dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Hoje nós temos que ter muito cuidado com nossas palavras, não é? Porque senão, a depender de como falamos, do que dizemos, procuram um motivo para nos acusar. A dizer que somos machistas, a dizer que somos misóginos, a dizer que somos violentos com nossos filhos, a dizer que somos preconceituosos com X, com Y, com L, G, B, T, Q, I, A, etc. Quando a verdade é que nós sabemos que não é isto. Não é um preconceito com um grupo ou com outro grupo. É o saber o que a palavra diz sobre toda a humanidade. Ainda esta semana ouvi um pastor a questionar, a dizer, e eu não sei onde é que este pastor anda. Porque ele questionava um outro pastor a dizer, olha, vocês falam muito da questão lá do texto que Paulo fala aos irmãos de Corinto, que os homossexuais não herdarão o reino dos céus, mas vocês esquecem de dizer que também os idólatras, que também o mentiroso, que também o maledicente. E eu pensava assim, mas que igreja que ele anda? Porque aqui na igreja nós dizemos, o maledicente, o mentiroso, o hipócrita, também não vai entrar no céu. Nós não pregamos só parte, nós pregamos inteiro. E engraçado que ele dizia, se ainda pregassem tudo, eu ainda percebia que era honesto. Olha, então, quase que enviei um convite online, olha, venha ter conosco. E vamos ver que, na verdade, não é bem o que está a dizer. Porque aquilo ali é só um argumento retórico. Porque certamente, se fosse uma igreja que prega tudo, começaria a dizer outras coisas. Percebem o que o texto vai dizer aqui que eles começam a fazer? Começaram, então, a fazer o quê? A arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos. Já tentaste pregar o Evangelho a alguém? E esta pessoa começou a fazer várias perguntas. Mas então, como é que explicas as cruzadas? Cruzadas? Eu estou a falar de Jesus.
Mas e todo o horror, todas as mortes, todos os... Mas eu estou a falar de Jesus, eu não estou a falar... Não, mas isto foram os cristãos. Mas que cristão? Estás muito confuso. Estás a tentar baralhar o argumento, baralhar a conversa para criar aqui uma coisa tão complexa que nunca conseguimos chegar ao final. E a verdade é que é muito simples, porque até esta pessoa, se perceber verdadeiramente a mensagem do Evangelho, vai perceber nitidamente e rapidamente aquilo que Jesus mesmo nos diz, que haverão entre nós lobos em peles de ovelha, e que haverão entre nós religiosos, que vão haver muitos religiosos que se dizem cristãos, mas na verdade não são cristãos, são religiosos. Meus irmãos, eu até ouso dizer que são a maioria. E eu não estou a falar que são a maioria lá fora. A minha oração de coração, meus irmãos, de verdade, é que nesta igreja não sejamos assim. Mas sem inocência. Sem uma falsa inocência de acreditar, não. Na minha igreja, todos percebem o Evangelho, todos são salvos, todos são crentes de verdade. Primeira linha. Não temos aqui religiosos, não temos aqui... Meus irmãos, eu tenho que vigiar a mim. Eu tenho que vigiar o meu coração. Sabe por quê? Porque a religião, a religiosidade, ela nos dá aquilo que eu falo com os irmãos, dá aquele friozinho na barriga, dá aquele aconchego para o coração, para a nossa mente, não é? Eu cumpri, eu fiz. Enquanto preparava esta pregação, eu questionava o meu coração, por que eu vou pregar no domingo? Por que eu não subo no púlpito e digo aos irmãos, meus irmãos, olha, me desculpem, não preparem nada para hoje. Vamos cantar, vamos ler a Bíblia. Olha, é por medo de que os irmãos vão olhar e dizer, ei, o pastor está preguiçoso. Mas o pastor é pago para isto. Mas isto, ora lá, vamos lá, isto é o mínimo que o pastor pode fazer é pregar, não é? É por isto, é isto que me faz preparar a pregação, é isto que me faz levantar, porque se é isto, eu estou errado. Ainda que não seja o que está no meu coração, se isto é o que está no coração dos irmãos, e eu não repreendo os irmãos, eu também estou errado. E aí eu fiquei tentado pela minha própria carne a dizer, olha, eu vou fazer isto. Eu vou levantar e vou dizer, irmãos, hoje eu não preparei nada. E vamos ver quem são os primeiros fariseus a levantarem e a dizer, ô pastor, mas não é assim. Achas o quê? Tens que pregar, é teu trabalho. Mas a verdade é que também isto não iria ajudar ninguém, nem o irmão, nem a mim, nem nada. O que isto deve fazer não é nos fazer apontar dedo aos outros, mas apontar dedo para nós. E cuidar do nosso coração e da nossa mente. Mais uma vez, e vou perguntar, até terminarmos esta pregação, o que é que vieste fazer aqui hoje? Assim como eu estou a perguntar para mim, por que é que eu estou aqui de pé? Por que eu prego? Por que eu preparo a pregação? Por que eu ensino? Por que enquanto prego estou atento aos irmãos? Por quê? Será que é porque é uma religiosidade? Será que é um emprego? Olha, uns trabalham com uma coisa, outros trabalham com outra. Este é o meu trabalho. Eu dou aula disto. É como se fosse um professor. Porque se é, está errado. Se cantamos o louvor porque, olha, canto porque tem que cantar, canto porque é parte, canto porque... O que rei Davi disse, não vai receber, Deus não vai receber. Deus não vai se agradar deste sacrifício. Mas o que Deus quer é um coração contrito. Percebem aqui Jesus na fala do rei Davi? Senhor, os nossos pais dizem que devemos adorar neste monte, disse uma samaritana ao Senhor.
Mas os seus pais dizem que devem adorar naquele monte. E esses montes ficam em lados opostos de um vale. Portanto, o que os estudiosos desse texto vão dizer é que, de facto, ela apontava, não é? Apontava para o monte do templo, porque era possível ver o templo. E então, afinal, onde é que haveremos de adorar? E o que Jesus responde: haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Por quê? Porque conforme o Espírito Santo de Deus revelou ao rei David quando escreveu o Salmo 51, o que o Senhor deseja é um coração quebrantado. Um coração que olha para si e sabe: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não passo de um religioso hipócrita. Mas transforma-me pela Tua graça, pelo poder do Teu Espírito, alcança-me, Senhor. Para que eu não seja este. Para não ser este que começa a criar muitos questionamentos. E, meus irmãos, esta é uma dos indícios de alguém que ainda não conhece Jesus. É uma pessoa sem paz. É uma pessoa que questiona tudo, e que pergunta tudo, e que está inquieta em relação a tudo. A minha palavra para estes irmãos é sempre: acalma o teu coração. Se estes barulhos estão ainda a roubar a nossa atenção, só significa uma coisa: é que os nossos olhos ainda não estão completamente em Jesus. Os nossos olhos devem estar completamente no Senhor. E então, a verdade é que com este texto podemos ter aqui, para terminar, aprender e ter 3 conselhos para a nossa atitude. Diante de uma situação como essa. Porque a primeira coisa é, meu irmão, não tente responder a tudo o que te perguntam. E eu não falo isto apenas externamente. Mesmo as perguntas e os questionamentos que surgem no teu próprio coração. Aprenda a dizer e a responder um grande e glorioso: eu não sei. Olha, mas eu vejo aqui, e o que é que este texto quer dizer? E então agora eu tenho que fazer isto, aquilo. Não sei. Olha, mas não és crente. Mas não sei tudo. Mas devia saber. Ah, então tu és crente e sabe tudo? Não. Então quem é tu para dizer que eu tenho que saber tudo, se tu não sabes nada? Sabes menos do que eu, se calhar. Não é esta a regra. A regra não é do quem sabe mais. Porque não é pelo saber, é pela graça. Se eu sei disto, é o suficiente para, olha, já dar essa resposta. Ah, mas devias saber. Não, porque não é pelo saber, é pela graça. Ah, então, quer dizer então que vais continuar ignorante e esta é a tua desculpa para ser ignorante? De maneira nenhuma. Mas eu quero saber porque eu amo ao meu Senhor e quero conhecê-lo. Não como alguém que tenta estar à altura de ser achado justo, porque isto não vai acontecer. É pela graça. Mas por amor ao meu Senhor eu quero conhecer. Inclusive, obrigado. Obrigado por esta pergunta, porque agora, por conta da tua pergunta, eu posso me aproximar da palavra do Senhor e eu posso estudar, eu posso orar, buscar ao Senhor e passar a saber. Quando eu souber a tua resposta, eu o procuro. Em paz. E isto serve novamente para o nosso próprio coração. Ah, pastor, eu estava a ler aqui a Bíblia e como é que pode isto? Eu não consigo perceber isto de Deus. Então acalma. Novamente como exemplo que eu usei agora há pouco, fosse um homem, eu dizia: já percebeste a tua mulher? Não. E queres perceber Deus? Não percebeste a tua mulher, queres perceber Deus? Fosse uma senhora, não seria eu a dizer, seria Andressa, mas nas minhas palavras eu diria da seguinte maneira, e ela filtraria. E é por isso que inclusive ela que discipula as senhoras, se fosse eu seria terrível, não é? Porque a minha resposta seria: irmã, já percebeste a ti mesma? A resposta seria: não. Pronto, então, olha, não percebeste nem a ti, queres perceber a Deus? Aí a Andressa nessa hora iria me repreender: amor, não, essa coisa não se diz. E ela diria com certeza muito mais amorosamente do que o pastor.
Mas a verdade é que os homens também não percebem a si mesmos também. Não é nenhum privilégio das mulheres, muito pelo contrário. É um privilégio da humanidade. É fruto do nosso pecado. Não percebemos nem a nós mesmos. Quantas vezes, mesmo ainda mais velhos, ei, porquê que eu fiz isto? Não devia ter feito isto. Porquê que eu fui ao mercado e comprei isto aqui, agora estou a passar mal? Eu sei que toda vez que eu como isto, eu fico mal. Epá, mas porquê que eu comprei? Ei, mas sabe tão bem. E está a falar isto é comer, não é? Ei, mas isto aqui me faz tão mal. Não sei porque que eu comprei isto. Isto aqui me faz tão mal. Toda vez que eu como me faz mal. Não sei porque que eu comprei. Eu não consigo me perceber. Percebem? Temos que ter o nosso coração calmo. Não vamos ter todas as respostas. Por isso, temos que aprender a dizer eu não sei. Percebam que o objetivo que o próprio texto diz é de confundir. É de confundir e fazer com que tu, na tentativa de responder aquilo que não sabe, diga coisas que depois serão usadas contra ti. Todos já viram aqueles filmes americanos, não é? Que é uma obrigação da lei, das autoridades, quando prende alguém, dizer tu tens o direito de permanecer em silêncio, porque tudo o que disseres a partir daqui pode e será usado contra ti. Agora que tem aquelas câmeras, então, é um espetáculo, porque não é nem dizer, isto aqui é o polícia que está a dizer, ele inventou. Não, tem um vídeo aqui, pode passar o vídeo, se faz favor. Foi tu que disseste. Tens o direito de permanecer calado, meu irmão, diante dos questionamentos da tua própria alma. Novamente, não é dizer que não vai estudar, não é dizer que não vai buscar, pelo contrário, e os irmãos sabem que em nossa igreja o que nós falamos é isto. Temos uma biblioteca à entrada da igreja, para que nenhum irmão tenha desculpa de dizer mas é porque eu não tenho estudado, não sou estimulado, não tenho acesso. Meus irmãos, há ali alguns milhares de euros em livros muito difíceis de encontrar, que se os irmãos tentassem comprar, não conseguiriam. Nós temos ali, o irmão pode passar ali e apanhar e estudar. Portanto, o que eu estou a dizer não é que os irmãos não precisam estudar ou uma desculpa para não conhecer. Pelo contrário, devem buscar conhecer. Novamente, mas por amor ao Senhor. E por amor a estas pessoas que nos fazem perguntas e que muitas vezes nós queremos honestamente poder responder. Mas não responda sobre aquilo que não sabes, porque podes dizer a asneira que depois será usada ainda contra ti. Porque o objetivo é o confundir e usar as tuas palavras contra ti. Portanto, nós somos convidados a, ao invés de focar nas dúvidas, a focar nas certezas. Porque certamente teremos dúvidas. E certamente teremos mais dúvidas do que certezas. Porque somos limitados. Já falamos sobre isto quando Paulo vai falar ali em Romanos 12, não é? Nós somos caídos, precisamos que a nossa mente seja renovada, refeita, reconstruída. Porque a nossa percepção, a nossa mente, o nosso conhecimento é tudo caído e, portanto, limitado. E por isso, pela nossa limitação, certamente teremos mais incertezas do que certezas. Por isso até a célebre frase, não é? Só sei que nada sei. Porque as dúvidas são muito maiores. E é muito giro quando nossos filhos começam a perceber isto, não é? E o Álvaro já está nesta altura, já está com 14 anos e às vezes há coisas da escola. Mas pai, como é que é isto, isto e isto? E eu olho para ele e digo, não faço a mínima ideia. E precisam ver os olhos e a cara que ele faz de dizer, mas como não? Há algo que tu não... Porque obviamente começa a perceber que não podemos saber tudo. E eu sempre aproveito estas oportunidades para dizer, filho, não vamos saber tudo. E vamos começar a fazer escolhas na vida muito cedo daquilo que vamos querer saber ou não saber. Eu sou uma vergonha em física. Sou uma vergonha. Jamais poderia ser um engenheiro. Se eu tivesse que fazer o cálculo de um prédio para ele ficar de pé, nem eu entrava no prédio. E aconselhava os irmãos, olha, não entre. Mas pastor, está a chover pedras. Olha, leva umas na cabeça, se calhar sobrevives mais do que se estiveres no prédio.
porque o prédio vai cair todo na tua cabeça. Não é a minha área. E está tudo bem, eu não preciso saber tudo. E percebem o que é interessante com o livro de Lucas? Porque Lucas, no começo, ele vai dizer o propósito do seu livro, ele vai dizer: excelentíssimo Teófilo, eu escrevo estas coisas para não teres dúvida, é isso que ele diz. Ele diz para não teres dúvida nenhuma. Podem voltar, Lucas capítulo 1. Ele diz, não. O que ele diz? Para que tenhas certeza do que se passou. Ah, certeza de tudo? Não, para que tenha certeza do que se passou, para que tenha certeza do que é importante, para que tenha certeza de que Deus cumpriu a sua promessa, enviou o seu filho e ele veio. E o que ele disse foi isto, o que ele fez foi isto é o que importa. Ah, mas e aquilo outro? Não importa. Como é que sabes que não importa? Se importasse, estava escrito. É simples. Nós tentamos complicar. Mas e esta questão aqui? Olha, a Bíblia não fala nada sobre isto. Como não? Não importa. Mas isto é muito importante. Olha, para ti, não para a salvação. Porque a Bíblia não é um manual de cada mínimo detalhe de nossa vida. A Bíblia não é sobre nós. Há pessoas que acham que a Bíblia é sobre nós. Não, a Bíblia é sobre a humanidade, é sobre como vivermos melhor. E, olha, não percebeste ainda a Bíblia, vai lá e lê mais umas vezinhas, se calhar percebes. A Bíblia é sobre Deus, a sua criação, o seu amor, o seu caráter. É isto que a Bíblia nos apresenta, quem Deus é e o que Ele fez por nós, para que pudéssemos para sempre usufruir da sua santa presença. É isto que é a Bíblia. Por isso, Lucas escreve para que tenhas certezas de tudo quanto se passou. Para que tenhas certeza disto. E o resto? Olha, o resto vai ter dúvida. Mas se tem uma coisa que precisas saber, é ter certeza do Evangelho. É ter certeza de quem Jesus é. Ter certeza daquilo que Ele fez por si e daquilo que Ele deseja hoje fazer por si, se confiares nele. Por que é que vieste esta manhã à igreja? E por último, a atitude de alguém que percebeu a mensagem e não se arrependeu é buscar com veemência motivos para acusar. E então, meus irmãos, deixe-me lhe dizer isto. Nenhuma resposta será suficiente. Porque o problema não é um problema de lógica, o problema não é um problema mental, o problema é um problema no coração. E não é no coração daquela pessoa, é no meu, é no teu. Por que às vezes lemos a palavra de Deus, sabemos o comportamento que devemos ter e não conseguimos ter? Porque o problema está no nosso coração. Porque temos um coração de pedra. Mas a palavra do Senhor vai dizer para clamarmos ao Senhor para que Ele tire de nós o coração de pedra e nos ponha novamente um coração de carne. Para aqueles que são mais visuais, gostam de ter uma imagem à mente, eu recomendo assistirem o primeiro filme do Crônicas de Nárnia. Porque no Crônicas de Nárnia vão perceber ali, já para o final, próxima batalha, quando o leão que representa Jesus, e efetivamente representa o autor de Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, um irlandês do norte, onde nós vivemos, escreve aquela história como uma maneira de apresentar o Evangelho de forma alegórica. Ele então coloca Aslan, aquele que representa a Jesus. E ele então, quando vai até aquele lugar onde estão aqueles homens que foram petrificados, transformados em pedras pela bruxa branca, ele sopra, assim como em Gênesis. O Senhor soprou no barro, Aslan sopra, e com o sopro de Aslan, todas aquelas pedras voltam a viver.
são de pedra formados em carne. Senhor, transforma os nossos corações de pedra em corações de carne. Como vai dizer o rei David, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Endireita os meus caminhos, Senhor. Transforma o meu coração, a minha mente, os meus ouvidos de pedra em novamente de carne para a honra e glória do Teu nome. Para que o Teu nome seja engrandecido, glorificado e honrado por meio da minha vida. Para que aqueles que estão ao meu redor vejam e conheçam, experimentem o Teu poder. Por que que vieste aqui esta manhã? Eu não sei por que vieste, mas eu sei porque o Senhor o trouxe, porque o Senhor a trouxe. Porque o Senhor deseja transformar o teu coração, a tua mente, os teus ouvidos, a tua vida. Para que sejas conforme a vontade dEle. Não como alguém que está a viver sob o jugo da lei, mas como alguém que é livre para fazer a vontade do Senhor, o amar e o agradar. Fecha os teus olhos. E se quiseres e se puderes, ore ao Senhor. Eu não vou dizer palavras para que repitas, mas eu vou orar ao Senhor. Se quiseres orar comigo, és bem-vindo, és bem-vinda. Senhor Deus e Pai, o Senhor sonda e conhece o meu coração, a minha mente, os meus ouvidos. O Senhor sabe todas as partes de mim que ainda são pedra, que ainda encontram-se insensíveis à Tua palavra, ao Teu Evangelho. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. Assim como o Senhor, em Gênesis, sopra vida no barro. Senhor, eu sou barro em Tuas mãos. Sopra vida em mim. Transforma o meu ser, o meu viver. Transforma a minha mente, transforma o meu coração. Transforma as minhas mãos, os meus pés. Transforma as minhas inclinações, minhas vontades, meus sonhos, meus desejos. Usa-me, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Usa-me para que as pessoas vejam o Teu poder, glorifiquem o Teu nome, sejam abençoadas por meio da minha vida pelo Senhor. Senhor, que ao vir à igreja eu venha não por religiosidade, mas que eu venha por amor ao Senhor. Que eu venha porque eu quero, junto com os meus irmãos em Cristo, adorar o Teu nome. Que eu venha porque eu quero ouvir, estudar junto com os meus irmãos a Tua palavra. Porque eu quero ser transformado pelo Teu poder. Porque eu quero ter certeza daquilo que é importante. Ainda que eu tenha muitas dúvidas. Dúvidas estas que serão sanadas certamente aquele dia que nos encontrarmos face a face, Senhor. Obrigado, Pai, porque é pela Tua graça. Não é por nada que façamos, não é por merecimento, mas é pela Tua graça, por meio do Teu Filho Jesus, que nós somos redimidos. Pai, enche-nos do Teu Espírito, como o Senhor Jesus prometeu que o Senhor enviaria quando o Senhor Jesus voltasse para Ti. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, transforma-nos a vida com o poder do Pai, para que sejamos Suas testemunhas.
Abençoa a tua igreja. Que a tua igreja seja de facto mãos estendidas para este mundo. Que possamos ser as mãos, os pés, a voz, os olhos de Cristo, cheios de graça e de verdade, cheio de compaixão e graça para este mundo caído. E conhecemos bem porque assim fomos alcançados, por tua compaixão e graça, que não é exclusiva a nós, mas estendida a todo aquele que crê. Obrigado, Senhor. Por isso o adoramos, por isso buscamos a Ti, para honrar o Teu nome. Em nome e por amor de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.